Está começando mais um podcast aqui na Superi TV, canal 20 da TV a cabo, da nova Superi Telecom. E aqui comigo, Adolfo Campos e o Toninho Coelho também, que sempre está aqui com a gente. Adolfo Campos, que é arquiteto aqui de Valadares há muitos anos, é também escritor. Tudo bem, Adolfo? Tudo ótimo. Você que já escreveu aí, publicou já 5 livros, porque você já escreveu mais, né? 5 livros. E vem mais por aí. Vem mais 3 aí. Vem mais um agora em janeiro. Um em janeiro, um em março e um ainda no primeiro semestre. Ou seja, muitos livros, né, Toninho? O Adolfo, deixa eu te perguntar, o que é mais difícil, ser arquiteto ou ser escritor? Ô, Toninho, O que dá mais ser prazer? arquiteto. Hein? Ser arquiteto é mais difícil. Mais difícil, né? Ser escritor é mais fácil porque é uma atividade solitária, né? Justamente, Você não depende de terceiros. De aprovar, né? De aprovar ou de reprovar. Enfim, é uma atividade solitária. Uhum. Enfim, Por esse motivo, eu considero mais fácil, né? se escrever. Seu escrever. último livro publicado foi qual dos dois aqui? O último foi esse, Natália. Natália. Natália é seu livro, Natália, é sua mãe. Natália é uma tentativa de homenagear minha mãe, que foi uma professora muito importante aqui. Uhum. Aqui conta a história dela e a sua junto com ela. Inclusive tem uma frase nisso aí que fala disso. Que ao falar dela, eu estou falando de mim também, né? Então, é E isso. esse livro Mas é porque, na verdade, a minha mãe criou 4 filhos sozinha, sem o marido. Então a história dela é muito importante, muito bonita. E ela é foi uma mulher valorosa mesmo e vitoriosa, né? Porque ela conseguiu formar os filhos e tal. Uhum. A história dela é uma história muito bonita. E esse outro aqui, De Volta para Lugar Nenhum? Esse aí que causou curiosidade do Toninho, porque ele na verdade, ele conta a história de um migrante, né? Que isso é o que a gente vive aqui, né? O pessoal aqui vai para os Estados Unidos e nesse caso aí, o meu personagem aí foi primeiro para Newark e depois foi para Framingham, onde o Toninho morou. Uhum. Então, em Framingham, ele ganhou dinheiro, ficou rico, que é coisa difícil de acontecer também com os imigrantes, e voltou para o Brasil, e aí acontece uma tragédia na vida dele. Mas a personagem levou é fictício ou verdadeiro? Não, esse personagem levou é fictício, mas o nome levou é uma homenagem a uma pessoa que existiu de fato, que é o Levon Leccercian. Ele é vivo? Não. Não. E o Levon, ele é uma personagem interessante, porque o Levon era como é que chama a terra dele? Que é armênio. Armênio, é. Era armênio, judeu armênio. Uhum. E ele contava para nós que ele não chegou a conviver, mas praticamente assistiu aquele genocídio da Armênia. Da Armênia. Ele devia ser conterrâneo do Nilson Pessiano. O Nilson era armênio? Pois é. Então, Adolfo, estou vendo aqui que você tem mais 3 livros aqui publicados que não estão aqui com a gente, que é o Rio Doce, 500 anos. Esse foi o primeiro? Esse foi o primeiro, O primeiro livro. E O Homem Tocava Sax? O Homem Tocava Sax é um livro de contos. Uhum. E Fundação Percival Farquhar também? Isso foi quando o Almir Vargas era presidente da fundação. Uhum. E ele resolveu fazer um livro comemorando 60 anos. 50 anos, 50. se não me engano. E aqui está falando também que a revista Movimento, por muitos anos você esteve... A revista Movimento, quem faz a revista Movimento é minha mulher, a Lena. E eu colaboro com a revista desde o início. Você tem uma suruba, né? Além de suruba, eu escrevo croniquetas também, as crônicas. Artigos, né? Textos em geral. E fala que aí que você se apaixonou pela leitura, pela escrita. A partir disso aí. Que até então era arquiteto, fazia Não, eu sempre gostei muito de ler, né? Mas a prática de escrever para a revista e tal foi me
Foi exercitando, incentivando. foi se exercitando. E aí vamos falar então um pouquinho da sua profissão. Vamos começar lá atrás, que você é valadarense, né? Antes da gente falar dos livros. Como arquiteto aqui na cidade, você é bastante conhecido. Muitas obras você fez aqui na cidade. Vamos citar uma delas assim. A mais importante que você acha que foi feita aqui? Porque várias são importantes, né? Tem uma obra aqui que ela tem um significado assim, mais visível, vamos dizer, que é o La Vita, aquele edifício lá perto do shopping, a caminho do shopping, né? Aqui é o que mais te marcou. Não, porque aquele ficou muito visível, porque ele fica meio isolado na paisagem, e o pessoal acha ele muito bonito, aquele prédio. Então, ele foi projetado... Esse que você está falando é aquele do caso dos médicos? Ah, sim. Pé do shopping. Sei, aquele grande lá. Teve também Praça dos Pioneiros. Praça dos Pioneiros também. A Tiaia, né? A Tiaia também. Adolfo, a Tiaia na época do Raimundo Rezende. Você trabalhou muito em coisas públicas, né? Teatro Tiaia, Praça dos Pioneiros. Que obra que você acha que seria importante ser projetada para Valadares? Para Valadares, do ponto de vista urbanístico? Urbanístico, Ô, Toninho, eu acho que Valadares precisa de tanta coisa. Precisa de tanta maquiagem, né? Eu acho que Valadares, assim, essencialmente, eu acho que o prefeito daqui, qualquer um que seja ele, devia cuidar da zeladoria da cidade, né? A cidade continua suja, mal cuidada, o pavimento das ruas muito ruim, né? Muito buraco, enfim. Pode chover que alaga tudo. Então, isso é básico, né? A zeladoria, que eu acho que é o importante. Agora, com relação à obra, tem tanta coisa que precisa aqui. Né? Que nota que você dá ao prefeito atual? Ih, Toninho, aí é complicado. De 0 a 10. Nota é complicado. Eu acho que, para falar a verdade, eu acho que aqui tem 25 anos que não tem um prefeito que a gente possa falar assim, 10, ou 9, ou 8. Ou 7, né? Ou 7. Então, eu acho que o nosso atual prefeito está dentro da média, que não é uma média boa, ao longo desses 25 anos, né? Porque nós não temos feito grandes progressos do ponto de vista urbanístico, né? Eu não vejo progresso. Mas você continua ainda fazendo arquitetura? Continuo. Inclusive, assim, eu tenho uma empresa que chama Arquiplan. A Arquiplan construía também. Assim, o edifício mais conhecido aí, Fausto Peri. Quem construiu foi a Arquiplan, construtora. E a Arquiplan tinha parado de construir. Eu estava me dedicando só à arquitetura. E agora, de 10 anos para cá, ela retomou a área de construção. Então, eu já conhecia, mas a gente se aproximou, o Renato Fraga, lá no Hospital Samaritano, começou a me contratar para fazer obras na área de saúde. E eu acabei me tornando especialista nessa área de saúde. Então, eu fiz, sei lá, vários projetos lá dentro do Samaritano, a clínica Samaritano, e além de projetar, construir. A Arquiplan voltou a construir. É lógico que aí eu botei uma equipe, né? Para não ficar tudo em cima de mim. Eu tenho um engenheiro comigo, que é o Fabrício, um engenheiro excepcionalmente bom. Então voltou a construir. E aí foi bom ser tocado, porque realmente eu me especializei em área de saúde. Eu tenho sido contratado por Hospital de Teoflotone, de Caratinga, ainda. Então você ainda escreve e ainda... A minha atuação firme, forte.
Você acha que quando a gente envelhece um pouco, assim, passa dos 50, dos 60, a gente tem mais tempo para escrever do que quando é novo? Acho que ele tem mais memória, né? Tem mais conteúdo, né? Mais conteúdo, mais memória. Não é mais tempo, porque pelo jeito você não tem mais tempo. Continua com o mesmo tanto de trabalho, né? Mas eu só escrevo nas horas vagas mesmo. Que horas que você escreve, Adolfo? Hã? Que horas que você gosta de escrever? Final de semana. Final de semana. Tem gente que gosta de madrugada, né? À noite, madrugada para escrever. Eu também escrevo à noite. Porque a gente dorme menos quando envelhece também ou não? Como é que é, Toninho? Depois que Não, passa dos eu 60. durmo normal. Eu durmo 5 horas por dia. Porque quando a gente é novo, a gente quer dormir mais, eu né? durmo 7, 8 horas. Eu durmo um pouco. Quando a gente é novo, quer dormir muito. Mas tem também, projetou a Igreja da Ilha, né? Vamos falar assim de outros pontos. A Igreja da Ilha, na realidade, foi o primeiro projeto que eu fiz aqui para Valadares. A Igreja da Ilha. Mas você falou escrever, que hora que você escreve? Não vale a pena ficar acreditando muito em inspiração, né? Você tem que trabalhar. Mas vem aqueles insights, você está fazendo outra atividade, vem aquele insight, você tem que ir lá e escrever, senão você vai perder. Pegar, botar no papel logo, né? Que muita gente tem isso durante a madrugada, ou então quando está dormindo, acorda, ou até quando está fazendo outro tipo de atividade qualquer. Aí vem aquela iluminação, né? Você tem que aproveitar. O Adolfo, voltando aqui ao livro do Levon, né? Eu estava dizendo para você que eu sou membro da Academia de Letras e meu patrono é o Érico Veríssimo. E o Érico Veríssimo sempre falava que ele romanceou, né, vários temas, mas ele falava sempre que eram ficções, né, mas tinha coisa reais da vida dele, entendeu? Então, minha pergunta a você é o seguinte: esse livro aí que você escreveu, De Volta para Lugar Nenhum, é uma ficção. Mas parece-me, pela minha leitura, que tem muita coisa real, inclusive da sua vida. Esse livro não fala nada a meu respeito. Mas fala da groove. Mas quase todo mundo que lê esse livro fala que ele se parece comigo. É porque, na verdade, você escreve sobre a vida, né, Tony? O personagem encarna a sua experiência, a ficção, quando a gente fala ficção, é a forma de falar que você inventou aquilo. Mas não é. Aí não é. Todo o conteúdo ele vem da sua experiência, da sua vivência. E acaba refletindo o que você está vivendo, o que você já viveu. Mas o livro está muito bem, a narrativa está muito bacana, entendeu, Adolfo? Eu tive negócio em Framingham durante algum tempo, sabia da luta aí dos imigrantes, entendeu? E a minha pergunta é o seguinte, então. O que você acha dessa migração para os Estados Unidos, de valadarense? O que eu acho? Eu acho que é a cultura valadarense de ir para frente? De enriquecer rapidamente. Enriquecer rapidamente. Né? Então, essa coisa de ir pausadamente ao longo da vida, poupando e reter um bocado de dinheiro e construir sua casa, construir sua história, isso não faz parte do perfil valadarense. Da cultura valadarense. Mas o interessante, entendeu, Adolfo, é que, pelo que eu conheço, entendeu, e conheço muito imigrante, são poucos os que tiveram sucesso, entendeu? Pouquíssimos. Muito poucos tiveram sucesso. Agora, como eu estava dizendo, toda ficção ela tem um pouco de verdade. O que me fez ter vontade de escrever isso foi o valadarense mesmo, o Job. Você chegou a conhecer o Job? Demais, era meu amigo. Então, o Alfaiate. Vou te falar para você, fui eu que levei o Job para os Estados Unidos. O Job voltou dos Estados Unidos do jeito que o Levon quis voltar, né? E parou no meio do caminho. O Job fez essa trajetória. E ele me contou isso uma vez e tal.
E eu fiquei com aquilo na cabeça. Quer dizer, é a história do imigrante que resolve voltar, descer para do leste dos Estados Unidos para o sul, depois México, depois Deixa eu falar para você. América Central, depois entrar no Brasil. Adolfo, deixa eu te falar. Pouca gente sabe disso. O Job era muito meu amigo. E quando eu estava na FUNSEC, ele me procurou para a gente fazer um rally de Nova York a Valadares. Aí. Escuta aí. E nós fizemos o projeto, escuta aí. E o candidato a governador na época era o Hélio Costa. E eu fui coordenador da política do Hélio aqui, e nós conversamos, eu e o Job, com o Hélio Costa. E o Hélio é apaixonado pelos Estados Unidos, ele né? morou lá. Morou lá, ele falou, Toninho, se nós ganharmos, nós vamos fazer. E nós fizemos um projeto, mas eles perderam. Mas o sonho é interessante. É uma coisa audaciosa, mas nós fizemos todo o projeto, entendeu? De itinerário, contato com federações de motociclismo de vários países, essas coisas todas. Mas o curioso é o seguinte, que eu conheço países aqui da América Latina, Argentina, Chile, da Europa, França, Espanha, Portugal, Suíça. E eu escrevi um livro sobre os Estados Unidos, que é o roteiro dos Estados Unidos. Eu nunca fui nos Estados Unidos. Aí o pessoal fala assim, e aí você viveu isso lá? Eu nunca fui lá, não. Você nunca foi nos Estados Unidos, não? Não, nunca fui. E é só de ler, então você já... É pesquisa. Pesquisa. E a vivência com pessoas daqui de Valadares. Você fala do roteiro, né? Você fala do roteiro para fazer o livro ou um roteiro de viagem? É o roteiro da volta do Levon, dos Estados Unidos. É porque ele fala, a personagem, vai ele descendo. resolve voltar. E voltar pela estrada Pan-Americana, que é a estrada que liga, né, toda a América, né? Todas as Américas. Passa pelo México? Passa pelo México, pela América Central, né? Chega aqui no sul do Brasil. E ele chega aqui? Chega. De volta? De volta. Ele vem de avião, pelo... Só que no meio do caminho, porque aí tem o romance, né? Uma história de amor também. De amor e de desamor. Na volta acontece o desamor. Ele estava com a pessoa e ele desama essa pessoa, vou dizer assim. Então, ao invés de ele voltar de carro, quando ele estava em New Orleans, ele pega um voo para Miami e de Miami vem de avião para cá. Então, o roteiro dele é interrompido. Então, totalmente fictício mesmo, você criou. Todo mundo totalmente fictício. Tudo criado aqui no livro. Mas ele escreveu bem sobre Newark, sobre Baltimore, sobre Filadélfia. Sem ter ido lá. É interessante isso, né? Porque às vezes a gente coloca no livro vivência, né? Mas para quem conhece os Estados Unidos, como eu tenho boa experiência, ele foi nota 10. Sem conhecer. Sem conhecer. E não tem vontade de conhecer? Não tenho vontade. De atravessar. Por exemplo, o Toninho eu sei que admira a cultura americana, eu não admiro. Então não tenho vontade. Agora os seus próximos livros, que você falou que vai lançar um agora em janeiro, qual que é o nome dele? Janeiro agora chama Turmalinas. São pedras? Ou não? O nome do livro é Turmalinas. É um livro de contos. Ah, sim. E o outro? O outro vai lançar em março, ele chama Marços. Também contos? Não, esse é um romance também. Ah, um romance. Esse é um romance mais político, vamos dizer assim. É porque o golpe militar foi em março de 64. 64. E a pandemia, ela começa entrando em março também. Então, é uma lembrança de uma pessoa do golpe militar, do ato institucional, etc, etc. E até chegar em março de 2023. Então, vamos esperar o livro aí. Adolfo, o tempo é curto e não se falou muito sobre
Natália, né? Que é sua mãe, dona Natália, uma professora conceituada. Você podia falar um pouquinho sobre o Edmundo, Nicásio e a Penha, que são seus irmãos. Foram. Foram, é. O Edmundo, você leu, o Edmundo era o Edmundo, sim, o Edmundo, meu irmão, foi o sociólogo de muita Eu importância. fui conterrâneo da Magda, mulher dele. Foi? Foi. Magda Prates. Eu fazia economia e ela fazia sociologia. E o Edmundo namorava com ela. Sociologia é Rua Curitiba. Era Curitiba, Rua Curitiba, 830. Era fácil, Faculdade de Ciência Econômica. Mas então o Edmundo era um sociólogo de respeito mesmo. Assim, não só nacional, respeito internacional. Chegou a ser. Ele tinha obras importantes mesmo. A questão dos livros publicados, ou que você vai publicar, aonde que encontra? Se a pessoa que tiver interesse em comprar, é com você? Mas não existem mais, né? O que você publicou já vendeu? Já. Normalmente quanto? Esse aqui foi presente mesmo. Esse assim, eu presenteei pessoas que conviveram de alguma maneira com minha mãe, tipo o Toninho. Você publicou quantos desse? 100 unidades só. Sim. E esse aqui? Esse foi mais, acho que foi 300, 200. Então não tem, se quiser comprar, não tem jeito. Não. Tem que pegar emprestado. Se quiser tem que comprar cara. Esse daqui parece bem interessante, né, Toninho? Todos os dois livros são muito bons. bons. Mas eu vou mandar um exemplar para você. Beleza, então, quero sim. E o que você vai publicar ainda? A Vanilza é escritora também. Ela fez obra infantil, entendeu? Que é complicado fazer obra infantil. Eu gosto Sou pedagoga também, né, de educação infantil. Então fica mais tranquilo. Mas, hein, Adolfo, fala também um pouquinho sobre um projeto que eu acho muito importante, aquele do Vilagem do Sol. Eu participei e sou testemunha do lançamento do livro. Do livro, não, do projeto. O Vilagem do Sol foi na época do Fassarella. Fassarella é vereador. Mas foi bem antes. Fassarella é vereador. E aí eu procurei o Fassarella porque a Ibituruna está aí, mas vamos dizer assim, eles colocavam um gado lá na Ibituruna para pastar, imagina. Aí eu procurei o Fassarella concordou comigo, e ele, como vereador, ele fez uma lei possibilitando fazer um condomínio lá. Fez um bairro lá, né? Um condomínio, né? Tipo um condomínio. E aí eu fiz o projeto e lá eu fiz o projeto e construí o Vilagem. Eu fiz o Vilagem. Até era do Bié. E hoje, Toninho, eu entro lá no Vilagem, eu me encanto com aquilo lá. Porque o que era pastagem... virou uma... Não, o que era pastagem, toda a comida, porque eles põem muito gado, estava desertificando. Quando se tornou um condomínio, todo mundo planta árvores. Então, onde você via pasto, hoje só tem árvore. É uma coisa encantadora, viu? A Ibituruna toda, né? O que você acha que deveria ser feito na Ibituruna assim, para melhorar, para dar um tchan maior Eu acho que tem que fazer infraestrutura mesmo, né, Toninho? E não tem, né? Um acesso melhor, mais seguro. Eu sei que você lutou pela estrada. A estrutura lá no alto, né, para a pessoa poder usufruir. Lá não tem nem banheiro, né? Então é complicado. A questão é isso mesmo, a questão do banheiro. Eu queria te perguntar também, antes da gente terminar, esse Rio Doce 500 anos, esse livro foi publicado quando? Você falou que foi o primeiro? Não, tem tantos anos. Foi na época do Fassarella prefeito.
Uhum. Foi quando o Rio Doce fez 500 anos. Eu não sei que ano que foi. Aham. Que ano que foi. E aí, mas você conta a história do Rio Doce mesmo? Esse livro eu fiz pesquisa ao longo do Rio, do trajeto do Rio. Uhum. E é um livro ilustrado. E esse livro, a gente encontra ele lá no museu ou não? Esse Rio Doce 500 Eu anos. tenho o livro. Você tem? Porque são livros Vou te interessantes. emprestar. Né? Esse livro, quando houve aquela barragem lá de Mariana, quando ela veio Estourou. abaixo, Uhum. alguém tinha esse livro lá na região, na sede do Rio, e o pessoal começou a me ligar, querendo. Eu tinha uns 10 exemplares. Uhum. Esse pessoal mais ligado à ecologia, à sustentabilidade, começou a me ligar. Você escreveu um livro, você tem um exemplar. Uhum. Porque ele conta, ele narra o rio, desde a nascente até a foz. É o Rio, Terra e os índios, né? E os índios, Krenax. Uhum. É interessante, né, a história. Muito Tô boa. vendo aqui e a gente não tem como comprar, né? Acabou. É. Esse livro seria interessante estar lá no museu, né? Para ficar lá, histórico mesmo. Você deixou um lá? Tem tempo ainda. Não. Deixar um livro lá. Não, eu vou conseguir, eu vou mandar 3 exemplares para você. Aí. Para pedagoga. E eu quero mesmo. Esses 2 mais o Rio Do Rio Rio Doce. Doce. Nossa, quero demais. Só deixar com o Toninho lá que eu Agora, quero. Né? o da Fundação eu não tenho, nenhum. Você tem ele também, né, Toninho, da Fundação? Fundação não sei se eu tenho, não, entendeu? Mas do Rio tem. Uhum. Mas é isso. Nosso tempo está acabando aqui já. Mais alguma coisa, Toninho? Eu só agradecer o Adolfo. Já passou meia hora? Passou. Já passou mesmo. Que ele tenha sempre grandes inspirações Continue escrevendo, né? Contando histórias para que fique registrado. Porque olha para você ver. A gente, se não tivesse escrito aqui, ninguém falasse, a gente não ia saber que você projetou a Igreja da Ilha, como muita gente não sabe, né? Que fez o Atiaia, né? Também, a Praça dos Pioneiros, o Prédio Porto das Canoas e tantas outras coisas aqui em Valadares que tem seu nome, mas e se ninguém escrever, ninguém publicar, vai ficar perdido na história, né? Como sempre, muita coisa fica perdida no tempo e na história e a gente não tem como continuar contando isso. É muito importante registrar, né, Adolfo? Sem dúvida. Eternizar, né? Mais alguma coisa, Adolfo? Quer falar mais alguma coisa para a gente terminar? Não. Então, sinta-se aí convidado sempre para vir aqui, nos fazer uma visita, né, Toninho? Que ele venha várias vezes para falar sobre os livros, né? Sobre os livros dele, isso aí. Então, a gente vai ficando por aqui, né? Até semana que vem. E nossa Super Telecom, a nossa nova Super Telecom, né, Toninho? Nosso canal 20 aqui da TV a cabo. Até semana que vem. Tchau.